Olá a todos, vamos dar início à nossa quarta aula de processo civil e o conteúdo desta vez é a audiência de conciliação ou de mediação e o início do estudo da resposta do réu, que é a contestação. O objetivo dessa videoaula é introdução do conteúdo e no dia do nosso encontro online a gente faz exercícios, analisa esquemas e outras atividades. O conteúdo dessa aula foi falado no vídeo anterior. O texto base está no antepenúltimo slide, com as páginas do livro. Haverá tarefa essa semana. Vocês terão que assistir uma audiência de conciliação e mediação no site Audiências Online e responder algumas perguntas, para que possa ser emitido um certificado e que vocês vão juntar no NEAD esse certificado. Mas eu vou deixar um tópico específico no NEAD com essas orientações sobre a tarefa e o prazo. O nosso encontro online é no horário de sempre. Esse slide aqui é para a gente relembrar o que a gente já viu. Estudamos a petição inicial, vários aspectos, seus requisitos, a possibilidade de emenda, indeferimento, e estudamos também a improcedência liminar do pedido. Então, chegou agora a hora de estudar a audiência de conciliação. O juiz determinou a citação do réu para comparecer na audiência. Então, antes de a gente entrar no tema no próximo slide, eu trago aqui uma foto de uma audiência de mediação, com uma mesa redonda, com o objetivo de que todo mundo se sinta igual, e ao fundo lá um computador, que aí depois que é feito, se houver acordo, que é feito aí o registro da ata e pressão para que todo mundo assine. No próximo slide eu começo falando que é o último slide, mas é um erro, Não é, o próximo slide não é o último. E nesse último slide de conteúdo, cabe a gente tratar sobre a audiência de conciliação e mediação que foi trazida pelo novo CPC, como uma grande promessa de desafogar o judiciário, porque dá a oportunidade que as partes se conciliem, logo no início do processo, até mesmo antes da contestação do réu. Então, nesse slide eu trouxe alguns pontos, os pontos mais importantes sobre esse ato. De início, temos que ter em mente que é um ato absolutamente confidencial. Tudo que acontece ali dentro não pode ser usado como prova em outro processo, porque o objetivo é que as partes realmente negociem, conversem, se exponham, estejam abertas a uma negociação sem nenhuma preocupação de entregar alguma tese, algum argumento que vai ser usado mais à frente ao longo do processo. A comunicação do ato é um ponto importante, porque a comunicação da audiência tem regra. E é interessante gravar assim, 30, 20 e 10. 30 dias de antecedência ela tem que ser designada. 20 dias de antecedência o réu tem que ser comunicado. E 10 dias antes o réu pode falar que não tem interesse na realização dessa audiência. 20, 30 e 10. A condução da audiência vai ser feita por um mediador designado pelo tribunal. Pode haver dispensa da audiência quando o autor não quer a audiência e o réu também não quer, essa audiência não vai acontecer. Ou quando o direito envolvido não permitir que haja disponibilidade desse direito. E o não comparecimento, ele gera uma punição, uma multa de 2%, até 2% do valor da causa, porque descumpriu uma ordem judicial e é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça em favor da União. Então era isso. Encontro com vocês agora no nosso encontro no dia da aula, encontro online, para a gente conversar e adequando e vocês me darem um feedback dos slides que vocês viram. Um abraço a todos. Então, não tendo havido a possibilidade de um acordo na audiência de mediação e conciliação, o juiz agora vai possibilitar ao réu
né, o exercício do seu direito de defesa, também um direito fundamental constitucional, né, assim como o direito de ação do autor. O réu ele vai poder se defender, né, de três vias. Né? Ele vai poder exercer a sua resposta no processo basicamente de três formas. Ele pode simplesmente se defender, né, rechaçar os argumentos trazidos na petição inicial. Ele também pode reconvir, que é um contra-ataque, nós veremos ainda hoje mais à frente. E o réu também pode, ao invés de apresentar sua defesa, ele pode se abster, ele pode não fazer nada. Eu coloquei aí no slide, vocês estão vendo, uma foto de dois lutadores de boxe, né? E para ilustrar uma demanda judicial. O de azul seria o autor e o de vermelho ele está se defendendo. Né? Essa defesa aqui a gente chama de contestação. Só que ele poderia, além dessa defesa, ele poderia contra-atacar. E aí a gente chamaria de reconvenção, se ele viesse a dar um soco também no de azul, né? Só para ilustrar. Mas outro ponto que devemos tomar cuidado no estudo da contestação é o seu prazo, porque o prazo para contestar pode começar de dois momentos distintos, dois ou mais momentos distintos. Por exemplo, o mais comum é o prazo começando a partir da audiência. Né? As partes comparecem e não é realizado um acordo. A partir daí, o réu já sai intimado no ato da audiência que o prazo para ele contestar começa no dia seguinte da audiência. Outra situação é quando não vai haver audiência de mediação porque o autor, na petição inicial, informou que não tem o desejo de conciliar e o réu, em até 10 dias antes da audiência, ele também peticiona por uma simples petição, dizendo que também não tem interesse na realização do ato de mediação. E aí ele vai, a partir do protocolo dessa petição, o réu vai ter iniciado seu prazo de contestação de 15 dias. Então veja, cuidado nessa situação. O réu, assim que protocola a sua petição de desinteresse na audiência de mediação, ele sabe que no dia seguinte começa o seu prazo de 15 dias para contestar. O último inciso, ele fala da citação, outros casos, outros tipos de citação, como a citação, por exemplo, por edital. O prazo para contestar, no caso de uma citação por edital, é a partir do prazo que o juiz fixar no edital. Né? Por exemplo, o edital tem validade de 30 dias e aí, a partir daí começa o prazo para o réu contestar. Eu coloquei aqui no slide, no inciso 2, uma observação sobre o litisconsórcio passivo. Porque quando há mais de um réu no polo passivo e um deles informa o desinteresse na audiência. Porém, outro litisconsorte pode não manifestar o desinteresse na audiência. E aí diz o CPC que a audiência vai acontecer, porque para ela não acontecer, todas as partes têm que se manifestar pelo desinteresse. E a situação que acontece é que aquele réu que manifestou desinteresse na audiência vai ter o seu prazo iniciado para contestar. E aquele réu que não manifestou desinteresse não vai ter o seu prazo iniciado, porque o prazo dele só vai começar depois da audiência. Então, isso cria uma situação perigosa, que eu até sugiro que, como advogado, em havendo litisconsórcio passivo, que se evite peticionar pelo desinteresse na audiência, para você não ficar
em uma situação de desvantagem, né, processual por já ter apresentado a sua defesa do seu cliente antes do dia, né, da audiência. Outros dois pontos importantes sobre a contestação é sobre a regra, o princípio da eventualidade e o ônus da impugnação específica. O princípio da eventualidade ou da concentração dos atos significa que a parte ré tem que colocar todos os seus argumentos de ataque, de defesa, tudo que ele sabe sobre a situação, ele tem que colocar na contestação. Ele não pode guardar, né, argumentos para colocar em outro momento do processo, porque o processo ele é dividido em fases, ele precisa caminhar para frente e é importante que ele garanta toda a chance de ataque e defesa, e sem essa obrigatoriedade permitiria que uma das partes, ao final do processo trouxesse algum argumento, alguma prova que pudesse modificar toda a situação e pegar a outra parte de surpresa. Então, para evitar essa desorganização na tramitação, o código exige que o réu coloque, né, todos os seus argumentos na contestação. Apenas matérias de ordem pública, né, aquelas que o juiz pode conhecer de ofício, é que a qualquer momento ou grau de jurisdição elas poderão ser reconhecidas pelo julgador. Via de regra, são os pressupostos processuais. Né? Vale a pena vocês darem uma voltada lá em TGP e verem quais são esses pressupostos. Além dessa regra da eventualidade, existe o ônus da impugnação específica, que significa que o réu tem que, na contestação, impugnar todos os argumentos trazidos pelo autor na inicial. Né? Cada parágrafo da petição inicial, cada item, cada subitem precisa ser enfrentado na contestação, porque se não for enfrentado, a consequência jurídica é que esses fatos são verdadeiros, haverá uma presunção de veracidade. É por isso que não é possível que um réu faça uma contestação por negativa geral, né? Aquela contestação que diz assim, juiz, é tudo mentira que o autor está falando, então tem que ser julgado improcedente. E essa defesa ela é absolutamente inválida, porque a defesa, segundo o CPC, ela tem que combater especificamente o que foi dito na inicial. A não ser que se trate de defensor público, advogado dativo ou curador especial. Então, encerramos nosso conteúdo dessa semana. Quem quiser fazer a leitura sobre esse tema, eu deixo aqui o link com a página e nos encontramos na aula online, no encontro online, para tratar dessa matéria através de exercícios, esquemas e outras atividades, e também para falar mais sobre a nossa tarefa, né, que vocês vão fazer valendo um ponto, que é uma pesquisa, aliás, assistir uma audiência. Um abraço a todos.